uma boa tarde a todos, ou boa noite, conforme a perspectiva, não é? Sejam muito bem-vindos ao 8º encontro do projeto Faces da Depressão, intitulado Gravidez, Pós-Parto e Depressão. Antes de mais, gostaria de agradecer a presença de todos. Obrigado, Valéria Gomes, Cristina Silva, Sátia Souza, pela vossa disponibilidade em estar aqui hoje e partilhar os vossos conhecimentos, as vossas experiências acerca deste tema tão interessante e tão necessário de ser refletido. Obrigado também aos comunicadores anteriores, não sei se estará aqui já alguém que nos tem acompanhado também ao longo de todos os eventos. Obrigada à equipa de organização do evento, sempre tão disponível e empenhada. Apenas para contextualizar um pouco este projeto, até porque imagino que estarão aqui pessoas que efetivamente estarão pela primeira vez, mas também sem me querer alongar muito, até porque vocês poderão conhecer o projeto a fundo acedendo ao link que colocaram no chat. Portanto, este projeto nasceu de uma vontade de uma equipa, não é? Uma equipa de psicólogos do IPNP Saúde, que intervém essencialmente no domínio da clínica especializada e investigação. No fundo, uma vontade de tornar este tema mais acessível a todos, da vontade de podermos falar também abertamente, falar e refletir abertamente sobre esta problemática da depressão, com vista, obviamente, a uma maior sensibilização, uma maior consciencialização para esta. Com vista também a uma melhoria na forma como a prevenimos, na forma como a avaliamos, na forma como a tratamos. E vou passar então a palavra à colega Susana Oliveira, que irá moderar este evento. Portanto, desejo um bom encontro para todos, essencialmente que seja um momento de partilha e de pontos de partida para reflexões efetivamente importantes e necessárias para a nossa vida, para o nosso dia-a-dia. Muito obrigada, Célia. Muito bem-vindos a todos os participantes que estão aqui hoje connosco e que estão interessados neste tema. Agora passo a apresentar as colegas que nos dão muito prazer em podermos contar com elas hoje e ouvi-las. A doutora Sátia Souza, licenciada em Psicologia Clínica e que integra o Núcleo Hospitalar de Apoio a Crianças e Jovens em Risco do Hospital Dona Estefânia. A doutora Valéria Sousa Gomes, que é a diretora clínica do IPNP Saúde, psicoterapeuta e neuropsicóloga, aqui também no IPNP, doutorada em Psicologia pela Universidade de Lyon e docente universitária no SMAI. E a Cristina Silva, que é psicóloga júnior e investigadora no IPNP Saúde e também num grupo de investigação do ISMAI, que irão hoje dar-nos o prazer de refletir connosco este tema da depressão. Sem mais demoras, podem começar. Vamos então. Nós, na preparação deste encontro, encontramos, antes de mais, boa noite a todos e a todas que estão aqui. É o entusiasmo de começar a falar sobre o tema e as nossas partilhas. E quando preparamos este encontro, decidimos em conjunto que iniciaríamos com uma reflexão, não é? Foi uma conversa que nos pareceu que que poderia servir de metáfora também para esta viagem que nós vamos aqui fazer, e partiu de uma leitura de um livro acerca de André Bello sobre 11 pessoas geniais, em que tem um dos autores que falava que numa interação com um senhor lhe perguntava quando é que ele soube que iria fazer aquela profissão a vida toda, e ele devolveu-lhe
através de uma pergunta: quando é que se inicia o beijo? E ele referiu que o beijo inicia-se quando dois lábios se encontram. E ele refere que não. E eu vou ler porque acho que a mensagem fica mais completa. Ele refere que o beijo começa muito antes, quando os dois corações começam a palpitar, a respiração muda, os dois olhos se fecham. E se conhecermos a história de vida de cada uma dessas duas pessoas envolvidas, vamos entender que o que viveram até ao momento os tornaram dispostos para o encontro do beijo e o encontro com outra pessoa. Então nós nunca sabemos exatamente onde começa e nem onde termina o beijo. E nós pensamos que seria uma metáfora muito interessante também para a maternidade, ou para a parentalidade, não só a maternidade, a paternidade, mas genericamente a parentalidade, que não começa de modo nenhum no parto, não começa também na concepção, começa muito antes na mente de cada uma das pessoas que decidem entrar na aventura da parentalidade. Portanto, esta questão da gravidez transcende o físico, acima de tudo é um projeto mental complexo e que, portanto, nós hoje nos aventuramos aqui a trazer umas pontinhas de reflexão, contando depois no momento de debate que também nos tragam outros olhares e podermos em conjunto, acima de tudo, sensibilizar não para a gravidez e para a parentalidade, mas para as dificuldades que daí possam devir e estaremos mais capazes de ajudar. Portanto, foi a partir daqui que iniciamos a nossa viagem, que vamos iniciar e que eu vou agora passar para a Sátia, que dará continuidade. Ok. Muito boa noite. Antes de mais, muito obrigada pelo convite ao IPNP Saúde. Estou muito satisfeita de estar aqui convosco e ter trabalhado também neste tema. E, de facto, esta introdução é excelente para começarmos esta viagem e é uma aventura nossa e também, tratando de gravidez, é uma aventura para todos os pais que assim decidem. O período pós-parto é extremamente desafiante para as mães, pondo à prova muitas vezes, e aqui entramos no tema, então pondo à prova a vulnerabilidade de muitas mulheres, perturbações psiquiátricas, principalmente se já existe uma história anterior de psicopatologia, e sendo aqui a depressão prévia de uma mulher no passado, na adolescência, quando começa uma relação, quando muda de trabalho, quando é despedida. A depressão prévia, de facto, é o fator etiológico de maior risco para, então, depois a eclosão da depressão pós-parto. A probabilidade de episódios depressivos associados à gravidez é enorme, pode ser 2 vezes mais elevada do que noutros períodos da vida. E estas situações, infelizmente, ocorrem muitas vezes de uma forma despercebida, não sendo nem diagnosticadas nem tratadas. E gostávamos também de realçar esta situação porque pensamos que pode ser feito muito trabalho nesta área. Também porque a depressão pós-parto é muitas vezes estigmatizada aos olhos da sociedade. Quem espera normalmente um bebê, uma criança, é vista pela sociedade em estado de graça, não é? Costumamos dizer, está em estado de graça, portanto tem tudo para estar satisfeita, esperançosa, mas de facto esta visão idílica de que os pais ou as mães estejam idilicamente satisfeitos com a gravidez e com o bebê não acontece sempre, e não acontece muitas vezes. Desta forma é muito importante durante a gravidez identificar então as mulheres em risco de desenvolverem os quadros como este, da depressão pós-parto, porque sendo de facto este quadro muitas vezes estigmatizado,
essas mesmas mulheres podem ter muita dificuldade em procurar ajuda profissional. Lá está, se forem identificadas, o acompanhamento será mais rápido e preventivo face a danos futuros. Mas voltemos um bocadinho ao romance, e porque a gravidez pode decorrer sem sobressaltos maiores, falo-vos primeiro, então, um pouco do percurso de gravidez, e começo por uma associação assim um pouco poética de palavras que sempre me fizeram sentido: mar, mãe e maré. Mãe, mar, maré, maré, mar, mãe. Mãe, mar e maré fazem-me sentido, quer pela sua ressonância auditiva, quer pelo conteúdo simbólico. Aqui a mãe, que mãe d'água é do seu bebê, transporta-o então. Transporta-o no seu mar interior, que é o líquido amniótico em que o feto está envolvido, pela envolvência do líquido, onde é contido e onde nada e flui, primeiro com mais espaço, depois com um pouquinho de espaço, já adotando posturas mais fixas, porque o tamanho vai aumentando. Então, este bebê é contido, nada, flui, é mareado e precede o parto ou a maré alta, diria eu. Mas esta mãe também transporta, para além deste bebê, transporta no seu psiquismo experiências passadas, como a Valéria também já disse. Desde a infância até à idade presente, em que se prepara para ser mãe, vão-se reatualizar todas estas experiências no período da gravidez. Muito tempo antes de ser mãe, a mãe foi brincando, por assim dizer, a ser mãe. Foi interiorizando então um vasto repertório de comportamentos maternos, foi observando, foi imitando, foi jogando, brincando com bonecas e depois, mais tarde, fez trabalhos de babysitting tão frequentes nos nossos adolescentes ou mesmo jovens com idade adulta. É durante a gravidez também que ocorre um fenómeno muito especial e importante que eu gostaria de realçar, e uma autora francesa, Monique Bidlowski, chamou transparência psíquica. O que é esta transparência psíquica? Existe de facto na mulher grávida uma grande permeabilidade às representações inconscientes, que até então estavam mais recalcadas, e agora existe então um levantamento do que habitualmente é esquecido ou recalcado. Reativam-se e avaliam-se então conflitos por parte da mulher vivenciados na infância com a sua própria mãe e também no pai. Também a representação que o futuro pai tem do seu próprio pai está relacionada com a vinculação que vai ter ao seu bebê. Esta transparência psíquica, ou também há um autor, Rajon, que lhe chamou também o inconsciente à flor da consciência, vai possibilitar a ocupação de um lugar materno e paterno, um lugar diferente, diferente do lugar de filho. Então vai haver um desligamento do papel filial de filhos. E neste processo vão competindo, vão resolvendo conflitos também com os seus próprios pais. E para além da mãe, também o pai está psiquicamente mobilizado durante este período de vida, quando tudo decorre num processo satisfatório. Estou a falar do romance. E assim se vão preparando, mãe e pai, mentalmente para a chegada de um novo ser. Mas o novo ser, porque é desconhecido, também inquieta. E a partir da confirmação de uma gravidez, muito frequentemente surgem sentimentos de ambivalência. Alguns mais conscientes, outros menos conscientes. A alegria então mistura-se com o medo do desconhecido, a insegurança pode misturar-se com a perplexidade ou com o orgulho de ser capaz de gerar um filho. E este contexto emocional é muito importante, é essencial mesmo para compreendermos melhor quadros clínicos como a depressão pós-parto, à qual, claro, se vêm depois juntar outros fatores que existiam previamente, como depressões anteriores ou que ocorrem depois no parto. Não é deste contexto que nós
pensávamos, elaborávamos também como uma espécie de líquido amniótico, não é? E uma placenta que vai acolher este bebê, portanto, o contexto familiar, o contexto social, não é? O suporte social e todas as outras esferas da sociedade e também da cultura, não é? Porque tu falavas que a mãe, não é? Vai desde a infância, a mãe e o pai, vai construindo estas representações da parentalidade, mas sempre muito articuladas com o aspecto cultural e com o aspecto das representações sociais que funcionam como, que podem funcionar como rede de apoio, mas também como pressão para determinadas expectativas, exigências e protótipos, não é? Idealizados da parentalidade. E pensar naquele provérbio também africano, não é? Que é preciso uma comunidade para educar uma criança, não é? Portanto, nós, a mãe, muitas vezes que parece que carrega o ónus de toda a responsabilidade, a mãe e a mulher, e eu se calhar dou também aqui uma nota que me parece importante, que carrega toda a responsabilidade, mas sabemos que é preciso toda uma estrutura para desenvolver uma criança e um ser humano saudável. Só uma nota aqui na questão da mãe e da mulher, e nas pesquisas e também na nossa intervenção psicoterapêutica, não é? No nosso trabalho, vamos sempre pensando neste aspecto. Nas pesquisas é interessante em que falam em mulheres, não falam propriamente em mães, dando também este aspecto identitário, não é? Porque a mãe e o pai são também homem e mulher, para além daquela função de facto parental. E isso é de extrema importância, não é? E eu ia falar precisamente dessa questão da identidade que acaba por ir assumindo outros contornos, como um contorno de vir a ser mãe, não é? Mas que não se deixa de ser mulher. Sim. Mas de facto, muitas vezes que não querem ser mães, mas que exercem a sua maternidade através de outros papéis, nomeadamente de tias, de tios, não é? De amigos, de pais, não é? Que têm filhos e que também exercem a sua maternidade. Depois também vamos falar que há mulheres que não querem ser mães e o estigma social associado de facto a isso. Como é interessante também percebermos os autores que entendem a gravidez como uma espécie de crise de desenvolvimento ou mesmo de etapa crucial de desenvolvimento, à semelhança do que acontece com a adolescência, em que os adolescentes também têm que fazer um trabalho de distanciamento dos pais para poderem partir para o exterior, estar com os seus grupos de pertença, com os pares, experimentar riscos, desafios novos e acabam por fazer também um processo de luto de umas imagens materna e paterna idealizadas e todo este processo da gravidez a um nível psíquico também nos move para um renegociar internamente de uma identidade. Passamos de filhos a pais, também se mudam as representações de si e do outro, que normalmente vive connosco, que passa de um companheiro para pai do filho, e pensam-se também as representações de vinculação com os nossos próprios pais, como dizia há pouco. Tudo isto se reflete depois no processo da parentalidade, são trabalhos, mudanças nas representações internas que vão ser muito importantes depois nos comportamentos e nas atitudes enquanto pais e mães. Claro, aquelas mudanças que todos sabemos ao nível fisiológico, as mudanças físicas, bioquímicas, hormonais tão importantes para as mulheres e neuronais. Todo este turbilhão de transformações somáticas e psíquicas, então faz parte destas vivências associadas a uma gravidez. E poderíamos distinguir aqui, em termos de trimestres, 3 trimestres, eu falaria sobretudo dos 2 primeiros, porque me parecem importantes aqui nesta abordagem,
que é o primeiro trimestre da gravidez, que corresponde à integração dessa gravidez, à aceitação, normalmente à aceitação da gravidez, e o segundo trimestre à diferenciação. Aqui o feto começa a ser percepcionado como um ser diferenciado, e um grande organizador da gravidez é a percepção dos primeiros movimentos fetais, sentir o bebê a mexer. A mãe percepciona estes movimentos de uma forma mais direta no seu corpo. E o pai, como é que fica? E nós fazemos muita questão de integrar aqui o pai, apesar do título ser depressão pós-parto mais associada à mulher, nós fazemos questão de integrar o pai. O pai beneficia não só do plano imaginário dele, como também da visualização do bebê em ecografia. E eu aqui trazia-vos também uma certa controvérsia que surgiu, mas foi uma controvérsia por parte de um mesmo autor, um psicanalista francês, Michel Soulet, que em 92 designou a ecografia como uma interrupção voluntária dos fantasmas. A argumentação dele era que a ecografia iria inibir o livre desenvolvimento do bebê imaginário, portanto a imagem real iria então inibir o desenvolvimento do imaginário. 7 anos mais tarde já reconheceu que afinal a imagem do bebê pode considerar-se como um dos momentos-chave do início da parentalidade, e considera que a imagem mais apreciada é do perfil da cabeça do bebê e os movimentos da boca, e que são percepcionados como sinais de humanização do feto. No segundo trimestre, esta percepção dos movimentos fetais é muito importante, de facto, para a consolidação de que o bebê tem uma diferenciação. Todas estas percepções vêm consolidar a vinculação ao bebê e alimentam então as representações maternas e paternas face ao tal bebê imaginário. Vamos então avançar aqui um bocadinho para a temática da depressão pós-parto, sendo importante fazermos o diagnóstico diferencial para uma outra situação que é de blues ou melancolia pós-parto, que é muito comum durante a primeira semana após o parto. Geralmente dura entre 2, 3 dias até 2 semanas e é relativamente leve, quando comparada à depressão pós-parto. A situação pode incluir alterações rápidas do humor, irritabilidade, ansiedade, diminuição da concentração, insónia, labilidade emocional, ou seja, choro intenso. Já a depressão pós-parto assume uma prevalência entre 10 a 19% das mulheres. E aqui estima-se que aconteça 10% em mulheres grávidas e 13% nas puérperas, ou seja, no período que segue ao parto. Portanto, nesse período aumenta. Nos indica que já inicia, provavelmente, às vezes, não é? Sim, a depressão pós-parto, às vezes já começa antes, não é? Sim. Com estas mudanças todas que há na mulher. Esta questão da prevalência, se nós pensarmos, é bastante elevada, não é? Já os 10%, e depois os estudos vão variando, que é entre 10 a 19%, como dizia a Sátia, e estima-se que 50% das possíveis depressões pós-parto estejam subdiagnosticadas, portanto, e vamos ver também os fatores que levam a que não haja uma procura de ajuda e por isso não seja devidamente diagnosticada. Portanto, consideramos que é uma condição subdiagnosticada, não é? E se calhar também aqui esta prevalência nos pais, porque também há depressão pós-parto no masculino, não é? Em termos de quadro clínico, as mães com depressão pós-parto apresentam muitas vezes uma certa agressividade, uma hostilidade e também um certo descuido, uma negligência em termos técnicos. Apresentam menor tolerância, nomeadamente ao choro do bebê, às interrupções de uma noite de sono bem dormida, que passam
a inexistir, essas noites de sono completas, às dificuldades na amamentação. Portanto, todas estas tarefas exigem muita tolerância e muita flexibilidade por parte da mulher e uma disponibilidade total para um ser que está dependente dela. E estas mães também são menos responsivas às necessidades dos bebés, estão mais autocentradas nas suas necessidades. Isto depois vai trazer depois consequências para o bebê, não é? No seu desenvolvimento. Sim, claro. A mãe que está mais desligada, que não está tão ativa, porque também não consegue fazer, a nível desenvolvimental, depois vai trazer aqui. Sim, disseste algo muito importante, Cristina, que é não consegue, não é por preguiça ou por um certo desinteresse, é por não conseguir. Uma incapacidade e às vezes até a ideia de proteger, porque ao estar tão incapaz e a cuidar pode de facto ser ainda mais prejudicial para o desenvolvimento do bebê. Portanto, também esta consciência da sua responsabilidade e consciência da sua incapacidade, e portanto é altamente angustiante e traz um nível de sofrimento bastante elevado tendencialmente. Porque também aqui é importante perceber que, no nosso entender, claro que é sempre a nossa perspectiva e o nosso olhar sobre o tema, que há um contínuo, como em muitos fenómenos, do mais leve para o mais grave. Tendencialmente faz-se o diagnóstico nos casos mais graves, não é? Que inclui de facto a negligência e pode inclusive ao abandono da própria criança e até o infanticídio, não é? Portanto, isto pode de facto acontecer. E normalmente só se conhecem os casos mais mediáticos, não é? Que vêm na comunicação social e onde depois os clínicos e os profissionais de saúde sabem que muitas vezes está por detrás uma depressão pós-parto. Mas há muitas outras mulheres e homens que têm de facto um quadro clínico compatível, mas não têm este nível de gravidade e portanto estão subdiagnosticados. Os casos, o que também traz aqui um grande objetivo do nosso encontro é isto, estar sensível a determinadas particularidades e nuances que podem ser indicadores de sinais e sintomas, como a Satina vai falar, de quadros de depressão pós-parto. Não é? Portanto, esta ideia de um contínuo é muito importante, não é? Estar atentos a estes sinais. E a propósito daquilo que estavas a dizer, relativamente as mulheres não fazerem, não é? Como estão nesta condição, já não fazem para também não prejudicar, não é? Os estudos trazem-nos exatamente isso. Há um retraimento por parte da mulher para não fazer. Neste sentido, não é? Os estudos indicam-nos exatamente isso. Para proteger e não para destruir ou abandonar. Embora depois o estigma social e a crítica social vai precisamente no outro sentido, não é? Uma mãe que abandona, uma mulher que abandona um filho ou uma filha é estigmatizado, criticado, não é? Absolutamente criticado por esse ato, não sabendo que levou esta mãe, mulher, a fazê-lo, muitas vezes, para proteger. Este distanciamento da mãe, de facto, não só interfere na própria vinculação, no estabelecimento da vinculação e desenvolvimento da vinculação, mas também vai prejudicar, e há estudos nesse sentido, que vai prejudicar o desenvolvimento cognitivo, comportamental, emocional e até inclusivamente da própria linguagem. Tanto este quadro de depressão, como também do chamado stress ou da ansiedade pré-natal e pós-natal. Estes quadros de ansiedade e depressão fazem com que a mulher esteja muito mais centrada em si, nas suas incapacidades, nas suas impossibilidades pelo estado grave em que se apresenta e levam que a mulher esteja mais retirada para si própria,
para as suas necessidades e que estimule menos o bebê. Portanto, o bebê é menos estimulado, normalmente a mãe é quem estimula mais a nível da linguagem, o pai mais ao nível da parte mais prática. Há estudos que referem que, de facto, os pais e os homens têm muito mais sentido de orientação e as mulheres mais vocabulário e mais capacidade linguística. A própria lentificação do processo de desenvolvimento do feto, do recém-nascido, é uma trajetória que também se encontra no desenvolvimento fetal, ou seja, nas mães com depressão, o próprio feto desenvolve-se de forma mais lenta. Portanto, há aqui uma trajetória que continua, não é? Para além, após o nascimento, não é? Portanto, e a importância de tratar e identificar, porque isto tem impacto, como dizia a Cristina, no desenvolvimento futuro do bebê. Para além, portanto, desse desenvolvimento comprometido por parte do bebê, a depressão da mãe também vai ser um fator de risco para a depressão paterna, como uma espécie de pescadinha de rabo na boca. Aumentam os conflitos conjugais que estão associados, a dificuldade de comunicação um com o outro, a sensação também de isolamento e frustração e consequentemente, as interações com o bebê. E também de incapacidade no outro, não é? Uma mãe que está deprimida vai colocando, se calhar, não de forma consciente, mas de certa forma no pai, uma noção de incapacidade, não é? De se calhar eu não consegui ajudar, se calhar eu não estive como deveria estar, não é? E isso vai, se calhar, também arrastar este pai para uma possível depressão. Quando falamos aqui na depressão por parte dos pais, que também existe. De frustração também. Sim. Relativamente aos sinais e sintomas da depressão pós-parto, eles são muito semelhantes aos da depressão major, e então podem incluir tristeza intensa, oscilações do humor, a labilidade emocional também incontrolável, o choro forte, tanto uma insónia como uma hipersonolência, o aumento do sono. Todos sabemos que quando estamos deprimidos também muitas vezes acontece termos necessidade de dormirmos mais, um bocadinho como a avestruz que mete a cabeça no terreno, que tenta de alguma forma retirar-se. Perda de apetite, ou então, por outro lado, também o aumento excessivo do apetite, uma hiperfagia. Irritabilidade é um sintoma muito comum, um grande cansaço, fadiga grande, preocupações irrealistas sobre o bebê, a sensação de ser incapaz de cuidar ou não ser adequada no papel de mãe, o medo de magoar, já falámos sobre isto, a culpabilidade, a ideação suicida, a ansiedade, ataques de pânico e também alguma desorganização nos comportamentos. Em alguns casos, de facto, ainda se desenvolve um quadro mais grave, como o da psicose pós-parto. Ambos os quadros, quer a depressão pós-parto, quer a psicose pós-parto, quando não são diagnosticados nem tratados, podem evoluir mesmo para complicações irreversíveis, como a Valéria falava há pouco, o suicídio ou o infanticídio. E o pai também se pode deprimir. A própria vivência da gravidez ou do pós-parto é geradora de stress na relação, ao contrário de intensificar o vínculo entre o casal. A depressão materna pode fragilizar o pai. A chegada de um novo ser também vem com a chegada de um desafio económico, de despesas crescentes, de condições de habitação que podem aumentar os níveis de ansiedade do pai. E foram encontradas repercussões na incapacidade funcional e pior qualidade de vida
no pai, quando há casos de depressão. Comparativamente à depressão materna, como é que se descreve esta depressão paterna? Frequentemente tem uma duração maior e uma remissão mais lenta. Houve estudos acerca da prevalência da depressão pré-natal e pós-parto também no pai, em grande número de países. Em termos gerais, em termos mundiais, os estudos apontam para uma prevalência da depressão paterna entre 8% a 14% nas várias etapas da gravidez e do nascimento. Mas há estudos que fizeram investigação em 21 países e que demonstram, por exemplo, que enquanto na Europa há 6% de depressão no pai, na América já 9%, isto é um estudo de 2020, é portanto muito recente, e em países do Pacífico Ocidental, Austrália, Nova Zelândia, tem cerca de 10%. Deveríamos então, com estes dados, estar mais atentos à identificação precoce da depressão também paterna, quer pré-natal, quer pós-parto. Também como devemos estar mais atentos aos sinais de uma mulher também em dificuldades e possivelmente deprimida. Sim, na sequência desses sinais que são tão importantes, não é? Para estarmos alerta mesmo. Acho que é mesmo o estar alerta, o olhar atento, não é? Para estas mães que vão dando sinais e que nós nem sempre estamos atentos, porque normalmente o que vem de novo, o bebê, não é? É quem recebe mais atenção, é para onde é direcionada a maior parte desta atenção, não é? Então estes sinais quase que passam assim, muito levezinho, e nós não nos apercebemos deles, mas eles estão lá. E na sequência destes sinais e de que já foi sendo falado, porque isto vai girando quase sempre à volta do mesmo, não podemos deixar de falar nos fatores que podem, de certa forma, contribuir para disputar uma depressão pós-parto, que muitas vezes, e como já dissemos, não surge após o parto só, às vezes antes já ela se inicia. Correndo aqui à investigação e fazendo aqui um levantamento acerca das revisões sistemáticas, o que é que se tem falado mais, não é? As revisões sistemáticas revelam efetivamente um número grande de fatores que são considerados de risco e que tendem a apresentar uma maior intensidade durante a gravidez e depois após o parto, em detrimento dos fatores que podem proteger estas mães de terem de virem possivelmente a ter a depressão pós-parto. O fator que é encontrado com mais frequência é efetivamente, e que a Sátia também já tinha falado, o histórico de episódios depressivos pessoais e anteriores à gestação. Portanto, uma mulher que já teve episódios depressivos antes, é muito provável que possa vir a ter no parto, com todas as mudanças e com todas as exigências internas e externas, vir a ter uma depressão pós-parto. A presença de stress durante a gestação e depois isto muito ligado à ansiedade gestacional e às expectativas, como já fomos falando. Ter uma baixa autoestima, ter uma baixa percepção da autoeficácia do papel parental, não é? Daquilo que vai ser o meu papel enquanto mãe. Isto muito ligado aqui à idealização da maternidade, não é? E que já é construído desde que somos pequeninos e desde que brincamos às mães, como a Sátia foi dizendo. A falta ou o baixo suporte ou apoio social e familiar, que é tão importante para estas mulheres e que na altura vem quase só direcionado para as crianças, não é? E para o bebê que vem de novo. A
apresentar conflitos e insatisfação conjugal, mas já foi sendo aqui mencionado, ou conflitos familiares também, é um fator de risco. Não ter o apoio do parceiro, ou até mesmo ser mãe solteira, não é? Muitas mudanças e ter que fazer tudo sozinha, não é? Sem ninguém. A exposição à violência por parte do parceiro, antes ou durante a gravidez, não é? Porque os casos de violência doméstica e que vêm complicar muito também a patologia. Por outro lado, também a não aceitação da gravidez, não é? Aquelas gravidezes que acontecem, não é? Que não estamos à espera. São mudanças que não foram planeadas, não é? Portanto, eu nem pensei sobre aquilo e aconteceu. E agora o que é que eu vou fazer, não é? E não estamos preparados para isso. E quando não estamos preparados, sim. Cristina, não é? Trazendo o nosso Coimbra de Matos, que uma mulher e um homem não engravidam só fisicamente, mas engravidam então mentalmente. É preciso um espaço mental para que um bebê aconteça, não é? E, portanto, as gravidezes indesejadas e não aceites não dão lugar muitas vezes, não dão esse espaço para a ideia da parentalidade, não é? Portanto, é um fator de risco bastante associado. Não é? Sem dúvida, é mesmo isso, o que melhor descreve, não é? Temos também complicações obstétricas, maternas, não é? Seja durante a gestação, seja no parto. Vamos daqueles partos complicados e potencialmente traumáticos para as mulheres, que depois vão aqui desencadear. Eu estou-me a lembrar de uma conhecida que tenho, não é? Que o parto foi tão traumático que ela disse que eu nunca mais quero ter filhos. Não significa que ela não gostasse daquela criança que teve e não tivesse amor por ela, mas o parto foi tão mau que fez-la pensar mesmo dessa forma. E a verdade é que 10 anos depois teve outro filho, não é? Todo o tempo dela. Exatamente. Para elaborar a experiência traumática, não é? Exatamente. E se calhar introduzimos também aqui a questão de há um livro que é O Último Tabu, sobre mulheres que se arrependeram de ter mães, se calhar de ter mães, mas de serem mães, que foi de facto escandaloso, não é? Foi trazer essa questão para cima da mesa, de que efetivamente se arrependem, e algumas mulheres idosas que mantêm esta ideia de arrependimento de terem sido mães, não é? Claro que depois isto se vai ligar, penso também com outro aspecto que tem a ver qual foi o suporte que tiveram ao longo da gravidez, quais são as suas próprias experiências prévias, que podem também não ter ajudado à integração deste papel, porque me parece também muito importante esta noção de papéis, que eles precisam de ser interligados, não é? O papel mais pessoal, mais individual do eu, com todas os outros papéis também, como mulher, como companheira, como filha, que a Sátia trouxe logo no início, que é muito importante, este conflito entre a minha própria experiência como filha, na minha relação com a mãe e com o pai, e agora ter este papel, que muitas vezes é reatualizado, revivido, reexperienciado, e se for traumático, portanto, vai ser reatualizado no momento. Não é? Portanto, esta ideia também não romântica, que nem todas as mulheres, há pessoas que dizem que odiaram estar grávidas, têm experiências traumáticas com o parto, e que a parentalidade é algo mais doloroso do que propriamente prazeroso, não é? Portanto, e podermos aceitar isto, que eu acho que é o aspecto primordial, que é a aceitação de que há pessoas que vivem a gravidez e a parentalidade de uma forma diferente. Não é? Respeitarmos as experiências das pessoas, não é? Sim. Nós não temos todos a mesma experiência, e efetivamente para alguns pode não ter sido a melhor coisa do mundo, não é? Aquela experiência.
e mesmo os meus antecedentes. Se eu já tenho uma relação complicada com a minha mãe, não é? Quando eu penso em estar grávida, se calhar vou pensar, mas eu não queria, eu quero ser para o meu filho aquilo que, não quero ser para o meu filho aquilo que a minha mãe foi para mim. Não é? Mas como é que eu faço isso? Não é? Como é que eu faço o contrário? Se eu nunca tive esse modelo, não é? Se eu nunca tive esse exemplo. E de facto esta questão dos papéis é aqui muito, muito importante. De um modo geral, existem muitos fatores de risco na literatura, efetivamente. Mas os mais evidentes e os que saltam assim, os que são mais citados são os fatores psicossociais, não é? Esta ideia do suporte, do estar com a mulher, não é? Perceber as necessidades dela é muito importante. Por outro lado, existem também fatores protetores, não tinham ser só fatores de risco, mas de uma forma também muito geral, os fatores protetores andam à volta do suporte e do apoio, não é? O fator mais evidente e importante é a tal detecção destes precoces da depressão, ou seja, estarmos atentos a estes sinais. Isso é um fator muito importante, porque se conseguirmos perceber cedo, vamos conseguir esta tal intervenção multidisciplinar, que é aqui muito ambicionada, não é? O pediatra trabalha com o obstetra, que trabalha com, não é? Com o psicólogo. Fazermos aqui um trabalho mais interdisciplinar, acho que seria muito, muito importante neste sentido. A depressão pós-parto traz também consequências a vários níveis, elas já foram sendo aqui referidas, são assim, na globalidade, a nível relacional, não é? No casal. Há vários estudos que nos vão dando este indicador, não é? De que as relações conjugais são muitas vezes afetadas, muitas vezes também por causa dessa falta de suporte e de apoio emocional que ambos vão sentindo, não é? Não quer dizer que seja a mãe que sinta mais ou o pai, mas se calhar que ambos vão sentindo. A nível parental também, consequências a nível parental, nomeadamente nas interações entre mãe e filho, e que a Sátia já foi aqui falando também, não é? As mães expressam menos afeto, por estarem muito ansiosas, não é? Apresentam maior rejeição, negligência, então as díades vão estar muito mais comprometidas, não é? Entre mãe e bebê. Portanto, não há um desenvolvimento verbal, não há sorrisos, não é? Os bebés querem muitos sorrisos, querem muita expressão, falar para eles, não é? Para potenciar o desenvolvimento. Se nós não fazemos isto, vai com certeza trazer efeitos ao nível do desenvolvimento cognitivo e psicossocial infantil. Claro que ao nível da vinculação é outro mundo, não é? Que nós poderíamos aqui de facto falar, mas é importante, não é, que se um dos parceiros da interação tem algum tipo de compromisso psicológico, isto vai afetar a relação que se estabelece, não é? Naquele momento e que tem repercussões mais à frente. Portanto, nós sabemos que a vinculação é de facto uma ligação afetiva, única, onde a interação e a forma como ela se vai desenvolvendo vai, sem dúvida, estruturar, dar forma, vai ser a forma e vai dar forma da trajetória de desenvolvimento daquele ser, quer do ponto de vista das representações, antes de mais, acerca dos outros, não é? Portanto, vai construir o molde e o modelo de como interagir com os outros, mas também acerca de si próprio, não é? Portanto, com menos responsabilidade materna ou paterna, este bebê também tem menos oportunidades de se construir, de se ver e rever através do outro. Portanto, queria deixar uma nota particular em relação à vinculação, porque vários estudos vão apontando que a vinculação se estabelece já no desenvolvimento, portanto, na relação fetal, e portanto chamam vinculação materno-fetal, que a determinada altura foi sendo questionada por alguns motivos. Primeiro, que está relacionado, mas não é, me parece importante
repensarmos esta ideia de instinto materno, não é? Portanto, o instinto será algo biológico que surge em todas as pessoas, homens e mulheres, e portanto isto não acontece e portanto não existe. E eu vou dizê-lo na minha opinião, e portanto, pelo menos assim que eu me posiciono, não existe para mim instinto materno. Portanto, nem todas as mulheres e nem todos os homens desenvolvem uma ligação a este nível e uma proteção em relação ao bebê. Depois, esta ideia de que a ligação materno-fetal se faz logo durante a gestação é também criar aqui uma pressão que as mães, quando o bebê nasce, se apaixonam de forma automática ou antes já estavam de facto apaixonadas. Não me parece real nem saudável, porque nós temos que, como dizia a Sátia, nós vamos nos apaixonando também por aquilo que vamos representando e que vai tendo forma, não é? A ecografia, de facto, é importante, e as ecografias agora a 5D, que dão uma representação ainda mais real do bebê, facilitam esta relação e este vínculo. E porquê é que eu acho que isto é importante? Até por aquilo que irei falar a seguir, não é? Quando se parte da premissa que uma mãe já está apaixonada pelo seu bebê e que vai haver ali um passe de mágica quando o vê pela primeira vez, de alguma maneira imprime que o normal será isso. E, portanto, a maioria das mulheres não sente isso. E não sentem porque isso é natural. Portanto, é uma relação que se vai construir, que é única, que eu gosto de dizer que é ímpar, não existe nenhuma anterior, porque é a primeira vez que aqueles dois seres se vão de facto encontrar e portanto é a partir daí que se vai construir também a vinculação. Não estou a dizer que não haja uma montanha de representações importantes para o que se vai construir, não é? Um bocadinho como nós planearmos uma viagem, nós ainda não a vivemos, mas já temos uma série de ideias e isso é ótimo, não é? Mas ter também a flexibilidade de estar disponível para viver outras coisas que não estavam previamente pensadas. Portanto, esta ideia de que não é imediato, há tempos diferentes para cada uma das pessoas e, portanto, isto não funcionar quase como uma pressão para que isto efetivamente aconteça. É uma relação que se vai estabelecendo ao longo dos tempos. Eu queria falar aqui 2 pontos importantes, que são a prevenção, e a prevenção se calhar é fácil de a perceber a partir de tudo o que nós falamos anteriormente, não é? Se nós estivermos atentos a todos estes sinais, facilmente percebemos onde é que nós temos que efetivamente atuar. E a prevenção passa sem dúvida por perceber, acompanhar e estar atento a quadros psicopatológicos prévios, facilitar, promover o apoio e o suporte social durante a gestação e auxiliar nesta procura de alternativas após o nascimento. Também referir que é importante, talvez seja o aspecto mais relevante, de que a mãe não pode, como eu dizia aqui há pouco, não pode carregar toda a responsabilidade e não tem que o fazer sozinha, não é? Portanto, a rede é o suporte que vai auxiliar o desenvolvimento e sem dúvida de que esta pressão social, este estigma e estas expectativas de que as mães sejam capazes de suportar e tolerar tudo, nós temos uma expressão muito, não sei se é nossa, mas também acredito internacionalmente, que as pessoas dizem: eu pelos meus filhos faço tudo, não é? E muitas vezes o fazer tudo está associado até de abnegar as próprias necessidades, não é? Eu deixo de me centrar nas minhas necessidades para cuidar do meu filho ou da minha filha, o que efetivamente não auxilia, não é? Quem convive de perto comigo, já repeti isto algumas vezes, porque gosto muito desta metáfora, não é? Das viagens, que o que se aconselha em casos de despressurização e que seja necessário utilizar as máscaras, o que se preconiza é que primeiro coloquemos as máscaras nos adultos, e portanto nos pais e nas mães, e só depois na criança, porque se nós não estivermos capazes
de cuidar, também não vamos conseguir cuidar então dos bebés. Portanto, este trabalho efetivamente do diminuir a pressão, a expectativa de estar capaz de lidar com tudo, não é? E esta ideia também dos pais perfeitos, não é? E estar à altura de todas as situações. Não sei se nós nunca desempenhamos aquela função, como é que nós vamos estar à altura das situações? Primeiro vamos ter que aprender fazendo. Depois outro aspecto importante também é que o bebê também tem, não é uma identidade já formada, mas tem as suas próprias características e, portanto, aquela relação e aquela envolvência que vai ali acontecer também depende muito do bebê, e nós sabemos que os bebés com um temperamento mais difícil, portanto esta variável do temperamento que vai sendo cada vez mais aceita e também estudada, também contribui de forma significativa, portanto há bebés que são difíceis nem para o Buda mais desenvolvido lá no Sri Lanka, portanto é difícil lidar-se com um bebê com um temperamento de facto difícil. Agora, a procura especializada, e eu não me vou alongar muito, apesar de haver imensa informação, muitas vezes não ocorre. Porquê? Porque é que não surge? Primeiro, exatamente por esta ideia de que as mães têm vergonha de se mostrarem incapazes e de terem dificuldades de lidar com o seu próprio bebê. Isto é vivido como um fracasso, não é? E como não sendo fortes. Há alguns relatos de mães que tentaram, o que elas referem é que tentaram aguentar tudo sozinhas porque achavam que era expectável que elas fossem fortes. O ser forte não é aguentar tudo sozinho. Eu acho que a força vem de nós assumirmos as nossas fragilidades. O mais difícil é nós assumirmos que temos dificuldades. Isso é que é ser forte, não é? Mas muitas vezes há efetivamente esta expectativa. Depois, e como dizia a Cristina, não é? Se há uma autoestima prévia, uma autoimagem desvalorizada previamente, não é? Ela vai ser posta à prova no cuidar de um bebê dependente que é preciso adivinhar muitas das vezes, não é? Associado muitas vezes a comentários, a palpites, não é? Porque toda a gente tem palpites de como há de educar, o que é que sabe fazer, não é? Sabendo que os pais perfeitos ainda não tiveram filhos, esses é que são os pais perfeitos, porque os outros são pais normais, como eu dizia há pouco, vão aprender com o seu bebê quais são as suas zonas sensíveis, não é? Quais são as suas dificuldades e também as suas potencialidades de desenvolvimento. E muitas vezes como eu dizia há pouco, estas mães já têm, por um lado, fragilidades, os comentários fazem ainda mais diminuir o sentimento de competência e eficácia. Sabemos que também relações prévias com os pais mais tóxicas e mais difíceis e se estiverem por perto, vão ainda mais intensificar os sentimentos de incapacidade. E normalmente as pessoas mais velhas têm tendência a dizer porque eu já tive 4 ou 5 filhos, portanto eu sei o que é cuidar, etc. Em algumas mulheres que já têm um sentimento de incapacidade, isto funciona como um cocktail bombástico para diminuir o sentimento de competência, como dizia a Cristina, para se retraírem da própria tarefa, quando elas no fundo são as protagonistas, passam a ser atrizes e atores secundários no desenvolvimento do bebê. Também aqui algumas notas na procura especializada, tem muitas vezes a ver com histórias prévias de contacto com profissionais de saúde, não é? Portanto, se houver esta ideia de que não há tempo, não há disponibilidade, também consideram que se partilharem as suas angústias e as suas dificuldades também não vão ter o atendimento e a continuidade necessárias. Outro aspecto que as mulheres se vão de facto queixando é que não se sentem satisfeitas com os apoios que lhes são prestados porque lhes parecem demasiado, não dizem desta forma, mas é parcelar, ou seja, vai sendo por partes
não é um trabalho colaborativo e interdisciplinar entre os vários profissionais. E se temos uma mulher ou um homem que já tem dificuldades em assumir que está a sofrer com esta condição, quando à volta a sociedade diz que é um estado de graça, não é? Que estaríamos preparados para esta tarefa, ter que repetir as mesmas dificuldades a vários profissionais faz com que a pessoa não esteja de facto disponível para se confrontar múltiplas vezes com a sua própria dificuldade. E, portanto, acabam por não pedir ajuda e deixar arrastar a situação durante vários tempos. As mães tendem a ter muita dificuldade em uma aversão a considerar a depressão como uma doença, não é? De ter esta doença, e portanto muitas vezes a introdução necessária de psicofarmacologia não há grande aderência, não é? Porque a ideia é isto não é uma doença, isto vai passar, eu só estou aqui com algumas dificuldades e portanto não aderem muitas vezes em situações mais graves ao tratamento farmacológico que efetivamente é importante. O que é que as mulheres que acabam por pedir ajuda mais valorizam? Sem dúvida que esta disponibilidade, por um lado, para ouvir a sua própria história, as suas próprias dificuldades, seja no médico de família, seja na enfermeira, seja num psicoterapeuta, que aceita a sua história, as suas dificuldades e não as coloca no fundo num saco da normalidade. Ok? Portanto, isso é normal, isso vai passar, ou seja, elas gostam, não é só uma questão de gostar, precisam de ser ouvidas na sua própria história. Ao mesmo tempo, também equilibrando com esta ideia de que há mais outras mulheres e homens que vivem também esta mesma situação. Portanto, o clínico deve equilibrar entre uma escuta ativa e idiosincrática, mas também para uma escuta de dando informação e conhecimento acerca da depressão pós-parto. Procuram num terapeuta ou num clínico a confiança, a escuta, obviamente, como eu vos dizia, a capacidade do profissional compreender e olhar a partir também da sua perspectiva e dos seus olhos e depois lhe dar outras perspectivas para conseguir viver melhor com esta condição e alguns clínicos falam que é ser mãe também da mãe, não é? Portanto, dar este suporte de maternidade e parentalidade a quem está a viver pela primeira vez ou pela segunda ou terceira vez este papel. Os benefícios de uma psicoterapia são naturalmente inquestionáveis, não é? Portanto, quer do ponto de vista do auxiliar no imediato e a curto prazo, há benefícios da diminuição da ansiedade, dos níveis efetivamente mais depressivos, mas acima de tudo, que nos parece também muito importante, em casos de padrões transgeracionais mais patológicos, a procura de psicoterapia ajuda a mãe e o pai a resolver a sua própria história e também a não repetir histórias passadas e, portanto, de alguma forma também interrompermos um ciclo que às vezes é patológico, portanto, um padrão que é patológico. Portanto, tem aqui benefícios para a pessoa, benefícios para os seus filhos e também para as gerações vindouras quando há uma intervenção psicoterapêutica, portanto, é recomendado. Eu agradeço imenso as vossas reflexões e relembro que agora teremos à volta de 30, 40 minutos para conversarmos todos juntos. Juntem-se a nós. O papel do sono como fator de risco. Há algum estudo que isola este fator, na medida em que isoladamente predispõe a maior taxa de ansiedade e depressão,
E quais os melhores fatores protetores? Grupos de apoio, atividade física, alimentação saudável, outros? Que reflexões é que esta questão vos... Bem, eu bem disse que íamos falar disto nas reflexões, por isso também fui saltando aqui um bocadinho à frente, não é? Esta questão do sono é uma questão muito importante, não é? Porque se a mãe não está bem, se não tem um sono e uma alimentação equilibradas, depois o bebê também não vai estar bem, não é? De qualquer forma, daquilo que eu fui percebendo, não sei se as minhas colegas também perceberam alguma coisa diferente, mas aquilo que eu fui percebendo, não encontrei nenhum estudo que me falasse especificamente sobre o sono, ou dentro das revisões sistemáticas que também fui vendo, os fatores de risco não trazem o sono como sendo um dos maiores fatores de risco. Mas, obviamente, que se pensarmos nesta perspectiva do bem-estar da mãe e da mulher, não é? O sono, naturalmente, é aqui um fator que estando comprometido, obviamente, vai trazer, muito provavelmente, aqui algumas sequelas. É muito provável que haja estudos a esse nível, porque numa pequena pesquisa, não é, nós reduzindo aos artigos dos últimos 10 anos, nós encontramos 57.000 entradas de artigos sobre depressão pós-parto, portanto vejam a dimensão que existe. A questão aqui é se o sono tem a ver com o sono da mãe, eu presumo, ou o sono do bebê, também é muito importante, não é? Os ciclos do sono e bebés com sonos mais curtos dão menos oportunidades também de estabilização e de descanso também da mãe, não é? Claro que o sono interfere profundamente com a nossa tolerância, com a nossa capacidade de cuidar, não é? Não é por acaso que era utilizado como tortura na guerra, não é? Portanto, impedir a pessoa de facto de dormir e de sonhar levava a danos psicológicos gravíssimos, não é? A educação do sono é apontada como um fator efetivamente protetor, portanto, ajudar as mães e os pais a regular e nas primeiras semanas de vida e os primeiros meses de vida, efetivamente ajudar o bebê a regular os seus ciclos de sono. De todo modo, temos um bebê que tem uma maturidade cerebral bastante significativa, portanto, esta autorregulação também física, somática e neuropsicológica vai precisar de algumas semanas de vida para poder maturar e para poder regular, portanto, considero que será de facto um fator de risco. Relativamente aos outros, sem dúvida, a atividade física é importante, a alimentação é extremamente importante, algumas vitaminas, inclusive, que são aconselhadas, recomendadas também às mães com depressão pós-parto. Eu considero que tudo isto, na minha opinião, naturalmente, tudo isto tem que se intercruzar com a própria mãe e com a estabilidade emocional prévia da mãe, não é? Porque se uma mãe que previamente não se cuida, uma mulher que previamente não se cuida, tem tendência a se negligenciar, esta condição de dependência do bebê vai potenciar menos investimento nela própria, não é? Portanto, acho que há aqui fatores prévios que vão servir como uma combinação que pode levar ou uma dieta saudável e um sono saudável, e mais uma vez o suporte social, acho que é muito importante. E quando falamos em suporte social é muito importante falar em suporte mais formal e informal, porque suporte social tendemos a pensar família, amigos, mas também é importante pensar nos profissionais de saúde que funcionam como um suporte. Há na maternidade já
este cuidado de às vezes retirar o bebê durante um tempo do pé da mãe, não é? O recém-nascido, para que ela possa efetivamente restabelecer-se e dormir efetivamente. E também sabemos que algumas mães não lidam bem com este afastamento, porque muitas vezes, apesar de o desejarem, consideram que isto será uma espécie de incapacidade, porque elas teriam de estar 100% capaz de cuidar do bebê. Portanto, penso que é um aspecto muito importante. Eu aproveitava também só para acrescentar, para além dos estudos, também a nossa experiência clínica e que temos quando entrevistamos mães de crianças que acompanhamos e que nos contam como foram os primeiros tempos e se o bebê era mais irritável ou mais difícil, se acordava de 2 em 2 horas ou fazia noites de 5 horas, isto nos primeiros tempos, e de facto esta percepção também é muito transmitida em consulta clínica, quando as mães dizem só a partir do 4º ano do meu filho é que comecei a dormir uma noite inteira, e isso é de facto algo que tem repercussões depois na mulher, a nível laboral, a nível da sua energia. A Susana também falou de uma questão que me parece muito importante, que é da formação de grupos, do apoio em grupo, e de facto há algumas clínicas, instituições, estou-me a lembrar também na Estefânia que existe a unidade da primeira infância, em que há grupos de mães que têm problemas com os seus bebés, por terem temperamentos mais difíceis e que se reúnem para estarem em grupo. Isso ajuda muito a partilha das dificuldades, para não se sentirem tão isoladas, tão abandonadas nestas dificuldades. Mas, de facto, o que também é muito importante é este suporte, até para irem a uma consulta com o seu bebê, terem toda uma logística de ajuda, mesmo para elas se vestirem, coisas tão banais como a Cristina e a Valéria falávamos, que é tomar os seus banhos. Pode ser extremamente difícil uma recém-mãe tomar um banho, que é algo tão natural de fazermos quando não temos toda uma tarefa de um dia assim cheio com um bebê. E de facto o suporte de um pai ou de uma avó que possa depois da mãe amamentar ficar com o bebê e a mãe descansar, dormir ou ir tomar o seu banho, parecem-me também questões muito importantes. E quanto aos fatores de proteção, o que é que vos parece? Nós já fomos aqui dizendo, não é, de uma forma geral, sem dúvida o mais importante é o suporte, como a Valéria dizia, seja ele formal ou informal, não é? Mas até da parte informal, e eu achei bom trazer esse lado, porque o que é referido na literatura é mesmo também esse tipo de suporte, não é? A participação em programas de pré-natal, não é? Aqui no sentido de tentar ajudar a mulher a ampliar os seus próprios fatores de proteção, não é? Há programas que depois ajudam as mulheres nesse sentido, as mulheres e os homens, não é? Os pais. E também a questão da preparação para a parentalidade, não é? Temos a preparação para a parte. Nós refletíamos e questionávamos esta ideia, não é, de que a maior parte dos programas chamam-se preparação para o parto. Isso. E é ali algo que dura, na pior das hipóteses, 24 horas, não é na pior, mas é um tempo muito, muito curto relativamente
um outro aspecto que nos parece muito importante, que é a preparação para a parentalidade. Eu acho que o conceito de preparação para o parto é absolutamente redutor. O importante é esta preparação para a parentalidade. E brincando um bocadinho com os fatores protetores, a Cristina, nós conversávamos, assim, há tantos fatores de risco e fatores protetores tão pouquinhos, mas existe um que é muito forte, que é o suporte social, que eu creio que vale por todos os outros e que é tão importante para a depressão pós-parto, como para a depressão genericamente, como para quem sofre de outra psicopatologia. Portanto, a rede de apoio é, sem dúvida, fundamental, não é? E é, mais uma vez, a qualidade das relações que se estabelecem com essa rede é que não é só o suporte, é, acima de tudo, não a quantidade, é a qualidade dessa rede de apoio. E quando eu dizia, não é, se calhar há aqui avós e cuidadores, até educadoras, etc., que têm um papel primordial e massivamente são extremamente benéficas, mas há algumas que podem ser tóxicas e ainda diminuir o sentimento de competência da própria mãe e do próprio pai. Por isso, retirando-lhes o papel e o poder, e está aqui a Rita, a nossa colega que tantas vezes falamos, de trazer os pais para a cena central, não é? São efetivamente os protagonistas e muitas vezes os filhos são roubados aos próprios pais por esta rede de apoio. Portanto, não só estar atento se há suporte, mas a qualidade desse próprio suporte parece-me muito importante. Eu vou aproveitar, se calhar. Sim. Já agora estava a pensar exatamente neste ponto que a Cristina trouxe e que a Valéria trouxe agora, que tem a ver com a prevenção, não é? E que eu acho que infelizmente ainda em Portugal, em termos de terapia de casal, ainda se faz pouco, não é? Que é preparar para esta transição, não é? Para este primeiro momento, em termos de ciclo vital da própria família, não é? É um momento chave, que é a chegada de um bebê. E tanto se poderia fazer, e certamente teria impacto, acredito eu, numa depressão pós-parto, primeiro da mãe e depois esta ideia tão interessante, não é, disto poder até transmitir ou também chegar ao pai, e este trabalho preventivo, não é, que tem a ver com a conjugalidade e a transição para a parentalidade, e que infelizmente ainda não é feito, não é, e que depois os casais vêm, claro que a terapia de casal ainda tem muito que evoluir, mas, não é, mas os casais já procuram ajuda, mas procuram em crise e mais à frente, não é, e muitas vezes tem só a ver com a transição. E a crise está a acontecer porque chegou um bebê e se calhar isso às vezes integrar só o facto de haver uma nova, não é, um novo ser ali na relação, um terceiro nesta relação que muda a vinculação de todos, não é? Passam a ser três, só isso já é importantíssimo. Portanto, quanto se podia fazer na prevenção nestes programas, não é? Ou um trabalho mais individualizado com os casais. É importante essa ideia dos casais e acima de tudo, trazer o par para o próprio cenário, não é? Portanto, estamos a falar de casais e eu queria também introduzir que não ressalvamos isso no início, que é pai e mãe, mas podem ser noutros formatos, não é? O que importa é que exista um par, que exista dois, que dê uma outra perspectiva, não é? Portanto, durante muito tempo os pais ficaram fora do processo da maternidade e do próprio desenvolvimento da criança, não podiam até inclusive participar nos partos ou assistir numa sociedade extremamente clivada, não é? Portanto, o pai muito separado e, como dizia a Sátia, quase dos nossos ancestrais, de que os homens iam para a caça e as mulheres ficavam a cuidar da casa e dos filhos, não é? Eles têm que efetivamente os pais serem trazidos para a cena familiar. Não me parece de todo interessante nem útil que as coisas sejam separadas, que a mãe dê afeto e o pai dê regras e vice-versa, isso não faz sentido nenhum, não é? Portanto, não percebo como é que não se pode dar regra e afeto ao mesmo tempo, não é? Portanto, que as coisas não possam ser combinadas e que
esteja destinado muitas vezes ao pai o mal da fita, não é? Portanto, não, ele é o bom da fita, extremamente importante para o desenvolvimento da criança. Este homem tem de facto que ser trazido e também tem que ser valorizado por aquilo que é capaz de facto fazer, não é? Que é muitas vezes dito que a mãe é que sabe, a mãe é que o que ela diz é quase a lei, não é? Quase que este pai é sempre muito desvitalizado e muito incapacitado, e nós sabemos que isso não ajuda à conjugalidade, nem à apropriação do papel parental. Doutora Joana, diga. Primeiro, boa noite a todos, especialmente à Sátia, à Valéria e à Cristina. Muitos parabéns pela vossa apresentação, por esta sessão que foi riquíssima, extremamente interessante, com muita informação importantíssima, com muito saber, com muito conhecimento, e por isso queria dar-vos os parabéns. Estava aqui a pensar na questão do sono e talvez trazer aqui um contributo que não é meu, que é do Brazelton. Nós sabemos que existem períodos previsíveis de desorganização ao longo do desenvolvimento do bebê e da criança, e que esses períodos de desorganização normalmente antecedem um salto desenvolvimental, um surto desenvolvimental. E nessa altura há sempre, ou quase sempre, uma perturbação do sono e da alimentação. E a perturbação do sono de um bebê é a perturbação do sono dos pais, não é? Mas quando sabemos isto e quando podemos, com os pais, numa atitude colaborativa, como dizia a Valéria, e não prescritiva, quando podemos falar sobre isto com os pais e até numa lógica de cuidados antecipatórios, dizer que isto vai acontecer mais vezes, não é? Ao longo do desenvolvimento, e que isto não tem a ver com falhas dos pais, há perturbações do sono que têm a ver com o desenvolvimento cerebral e com surtos de desenvolvimento cerebral. É muito diferente os pais olharem para isto e agarrarem nisto, sabendo que isto faz parte, não é? E que vai passar, e que da mesma maneira que às 6, 8 semanas eles conseguiram ultrapassar isto e encontraram estratégias, as deles, para ultrapassar isto, também aos 4 meses poderão encontrar outras estratégias, já passaram por isto outra vez, e quando chegar aos 6 meses, e aos 7, e aos 9, e aos 12... E quando os pais podem, com a nossa ajuda, com a nossa colaboração, perceber e fazer esta leitura, é claramente uma leitura muito diferente daquela que eles fazem quando começam a questionar-se: mas o que é que eu estou a fazer de mal, o que é que se passa com a minha criança? E começam-se a pôr em causa, não é? E a sentir-se incompetentes porque o bebê não dorme, ou porque a criança já estava a dormir tão bem e agora voltou a não dormir. E, portanto, estas questões do sono também é importante, enfim, trazer também esta informação, que há momentos previsíveis de perturbação do sono. E essa ideia é muito tranquilizante, doutora Joana, a ideia de que aconteceu e vai voltar a acontecer, e os pais às vezes não têm mesmo nada a ver com isso. Não é que não tem nada a ver aqui com qualquer responsabilidade parental. Sim. Que é apaziguador. Exato, e que já foram competentes em encontrar estratégias noutras alturas e que poderão continuar a sê-lo, apoiando-se mutuamente, não é? E esta questão de não ser prescritivo, de ser uma ajuda, esta ajuda especializada, já agora aproveito também para dizer isto, porque de facto há uma montanha de conhecimento, há imensos estudos, os pais têm acesso a muita informação também, e portanto isto também põe muito em causa, às vezes deixa-os um bocadinho inseguros, não é?
E eu penso que o nosso papel, que trabalhamos com pais, com famílias, com bebés, nestas fases do início do desenvolvimento, o nosso papel também é muito este de, não é dizer que é tudo normal, estou de acordo, mas é um pouco este de colaborar com eles. De colaborar com eles e de facilitar-lhes um pouco a recuperação do sentimento que eles são capazes, não é? E na depressão pós-parto, então, isso é fundamental. Aí já requer tratamento. A Valéria falava de psicoterapia, evidentemente. Uma pessoa com depressão tem que se tratar, tem que tratar a depressão, tem que pôr a máscara de oxigênio primeiro em si própria, para depois poder pô-la na criança que vai ao seu lado. Mas sim, é importante nós também sabermos ter uma intervenção leve. Menos patológica, de patologizar a própria relação. E nós já falamos isto noutros momentos, consigo também, não é? Que as mães sabem, os pais sabem, e ouvi-los a eles, não é? E não trazer um conjunto de estratégias comportamentais e pré-definidas que podem não funcionar efetivamente naquela relação, porque é específica e, volto a dizer, impar, não é? E, portanto, esta questão do sono, voltando, existem vários livros até associados ao tema e com várias estratégias, e algumas até assustadoras, porque cronometram o tempo que o bebê pode estar a chorar até o ir buscar e o pegar ao colo. Para um bebê, 1 minuto pode ser uma eternidade, e para outro bebê pode não ser nada importante. Portanto, estar disponível para este encontro novo, não é? Com este bebê em particular também, não é? A Liliana Melo pede para ler a questão, que é a vinculação entre a mãe e o bebê tem relação com a vinculação que os nossos pais tiveram connosco, imagino eu, que seja essa ideia. Pronto. Nesta questão, ligando então com a vinculação, não é? De perceber os ritmos daquele bebê em particular são fundamentais, não é? Portanto, não se pode cronometrar, não se pode pré-estabelecer. E a procura de ajuda especializada é muitas vezes isso, não é? De que nós vamos primeiro ouvir qual é o contexto, não é? Qual é o líquido amniótico e a placenta, Sátia, vamos manter esta nossa metáfora, e depois perceber o que aqueles pais são capazes de facto de fazer, porque a tolerância também ao choro do bebê e às dificuldades de regulação emocional do bebê também são importantes e não são iguais em todos os pais. Há pais que não aguentam ouvir os filhos a chorar, portanto vão estar horrorizados se tiverem que esperar, portanto estar atento a essas particularidades. Sobre a questão, eu sou uma interessada na vinculação há muito tempo, o meu doutoramento é dentro dessa área e, portanto, sem dúvida que os padrões tendem a repetir-se ao longo das várias gerações, não é? Portanto, eles são transgeracionais e, portanto, a pergunta é sim, não é? Agora, se acontecem sempre, não, efetivamente não acontecem, portanto há aqui aspectos protetores. E muito curto, porque a vinculação é também um mundo muito vasto de investigação durante muitos anos, não é? Mas o que nós sabemos da vinculação é que, de facto, as relações precoces formam o protótipo, não é? Mas esse protótipo, felizmente, é dinâmico e ele pode ser efetivamente alterado ao longo das várias relações. A tendência é que os padrões sejam, de pais para filhos, sejam o padrão de vinculação que eu fui estabelecendo ao longo da minha infância tende a repetir-se, por exemplo, na adolescência com o grupo de pares e depois com a parceria amorosa e depois também com um terapeuta, não é? Uma terapeuta, aquilo a que nós chamamos a transferência, não é? A questão é que, como são dinâmicos, se encontrarmos
um outro parceiro relacional que tenha outro tipo de comportamentos, outro tipo de padrões, podemos de facto, isto pode funcionar como um ponto de inflexão, ou seja, mudar efetivamente a rota. Só que a tendência é para a repetição. Portanto, padrões seguros tendencialmente repetem-se como padrões seguros na relação depois com os filhos, padrões inseguros tendem a ser efetivamente repetidos. E mais uma vez é importante, em alguns casos, a ajuda especializada, porque a psicoterapia ou a relação com um clínico, com um profissional, pode funcionar como um ponto de inflexão e, portanto, um nascer de novo, como nós muitas vezes falamos em psicoterapia. Acrescentaria só uma questão que é aquela velha canção da Elis Regina que dizia ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, que é aquela constatação de que de facto repetimos ainda muita coisa dos nossos pais, mas ainda bem que há essa inflexão e essa capacidade de fazer diferente. Eu ia dizer qualquer coisa, por acaso, que vem de acordo com isto que estavam a falar. Para já também quero dizer o que a Joana disse, que gostei muito de toda esta conversa que estamos a ter. É muito rica. E à Sátia queria lhe dar um beijinho especial, porque já há muitos anos que não a vejo. Muito obrigada. Beijinho também. Não, eu estava a pensar, era nisto. Às vezes, não só se repete, como nós, muitas vezes os pais, põem-se no lugar dos pais deles e acabam, eu vejo isso muito na clínica, em certas mães, que a certa altura eu tenho que dizer, parece que você está a sentir alguma inveja dos seus filhos. Você acha que é muito melhor mãe para os seus filhos do que a sua mãe foi para si. E isto acontece porquê? Porque há uma rejeição do papel da mãe. Todos nós, pais, sabemos que não satisfazemos completamente os filhos. E que, por alguma coisa, existe a falha básica, não é? A falha básica é sempre sentida como uma falha de amor. No entanto, fica lá. É uma falha narcísica que vai ficar. E quando fica, mais tarde a gente não quer cair nisso com os nossos filhos. E então acha que está a ser muito melhor com os filhos do que os pais foram connosco. Quase que tem inveja dos filhos. Não sei se me faço entender. E este quase que ter inveja, a certa altura também rigidifica. Mas que razão têm os meus filhos para protestar contra... Tenha sempre. Um filho tem sempre razão para protestar contra os pais. Sempre. Este aspecto é muito importante, porque se os pais não têm essa noção, tornam-se inflexíveis e as coisas tornam-se piores. Não é? É aqui que dá-me a impressão que pode ser importante uma ajuda exterior, psicoterapêutica, que ajude os pais a aceitarem as suas próprias limitações. Também. Não é dizerem eu sou limitado. Não, não é isso. É eu aceito que tenho limitações. Ou que pelo menos não posso satisfazer completamente um filho meu. Não sei se me fiz entender, se isto veio a propósito. Deixe-me só acrescentar, porque senão tenho uma colega que diz se os pais fossem perfeitos eram santos, não é? E, portanto, sendo santos, estariam nas igrejas, os santos estão um bocadinho mais acima, portanto, nunca se conseguiria aproximar nem estar próximo, portanto, é bom que os pais sejam falíveis, porque dão também a oportunidade à criança de falhar, não é? Mas não há, de facto, mais uma vez, esta cultura de mostrar e demonstrar as fragilidades, há sempre é visto como um sinal de fraqueza, e neste caso as mães sentem essa pressão, não é? De que deveriam estar à altura de todas as dificuldades, não é? Normalmente não há o suporte, não é? Ao contrário, não é? A palavra, o julgamento, não é?
porque é que não consegues fazer isto, não é? Exatamente porque não há este suporte que é tão preciso, acolher a dificuldade do outro, não é? E a retirada às vezes até do bebê do colo da mãe, não é? Olha como é que eu faço, e às vezes o bebê também se acalma porque há menos tensão provocada pela pressão e pela crítica, não é? Portanto, o bebê acalma-se porque não está ao colo de uma mãe que está tensionada pelo opinismo, não é? Pela crítica, pela desvalorização. Só que esta experiência de que há outras pessoas que conseguem cuidar supostamente melhor que eu própria, diminui ainda mais o sentimento de capacidade e de oportunidade de aprendizagem. Eu volto a dizer que a maternidade é uma oportunidade de aprendizagem. Os filhos também ensinam os pais, não é? Não são só os pais que têm a ensinar, é o contrário, não é? O bebê, a criança tem um papel fundamental, não é? Ser participante habitual, frequentadora habitual, faz-me sentir um pouco da casa e, portanto, dá-me à vontade de ser um bocadinho provocatória. Aqui, dúvidas, questões, perplexidades, sobretudo perplexidades. A primeira das quais é a seguinte. Fala-se do subdiagnóstico da depressão pós-parto. E eu questiono-me, não será esse subdiagnóstico, não será um dogma? Receio que esta sintomatologia que costuma dar pelo nome de depressão pós-parto não possa, no fundo, reconduzir-se justamente à melancolia, ao blues, como costuma dizer-se. Relativamente ao que foi referido como no conceito de transparência psíquica e aquela expressão interessante, poética, o inconsciente à flor da consciência, que tem que ver com o reaviver os conflitos ou as vivências parentais pretéritas, nossas próprias. O povo diz, filho és, pai serás. Eu penso que nós fomos cobrindo um bocadinho esses temas e a questão da romantização da própria maternidade, não é? Que tem muitos aspectos críticos, mas por outro lado eu volto a dizer que é um processo também de aprendizagem, não é? Portanto, que continua a valer a pena, não nos centrando só apenas nos aspectos críticos, mas também não os retirando efetivamente das relações, não é? Porque há efetivamente essas dificuldades. Eu aproveitando um bocadinho o contributo da Ana, é mesmo isso, muitas vezes a própria família vai-se apercebendo que há aqui aspectos críticos e tem muito medo de falar nas coisas más, não é? Portanto, tem que haver espaço onde a pessoa possa efetivamente dizer que odiou ser mãe. Pronto, é a sua própria experiência e podemos falar de que nem sempre corre bem. A questão não é, como diz, filho és, pai serás, não é? Pai serás, assim como fizeres, assim como encontrarás, porque ainda existe a continuidade. Às vezes isto encerra um bocadinho uma culpabilidade, não é? Portanto, quase que os pais vão ser castigados pelos filhos que foram, e portanto às vezes também é importante estar atento a isso, não é? Porque nós podemos de facto aprender de novo e fazer efetivamente diferente. Sobre a questão da vinculação ainda a propósito disto, não é? A tendência é que na maioria dos casos o padrão se repita. Temos particular atenção naqueles casos em que 50% ou menos não aconteceu. Ou seja, quais foram os fatores que permitiram a que a história efetivamente não se repetisse. Portanto, não ficarmos só nesta ideia de que
está-me a faltar a palavra, quase como se fosse um karma, e portanto vai acontecer desta forma. Não, pode acontecer de forma diferente. E onde é que nós encontramos essas diferenças? Novamente nas relações. Em crianças que podem encontrar as suas grandes figuras de vinculação nos professores, por exemplo, que ensinam uma outra forma de cuidar e de ser amados, através de um companheiro ou de uma companheira, não é? E através de um terapeuta, não é? Uma psicoterapeuta pode-se permitir fazer diferente. Fiquei a pensar na importância de trazermos, se calhar, uma visão mais positiva, se quiserem, ou não tanto centrada na patologia ou no impacto do bebê, embora seja, como nós sabemos, não é? Verdade, mas outro olhar, se calhar, e se calhar perceber até se existem estudos que mostram isso, não é? A importância da psicoterapia, do acompanhamento à mãe, e depois na recuperação da relação mãe-bebê, porque trazer isso para uma mãe, de que as coisas podem ser mutáveis e que é possível recuperar a relação e não ser tudo tão assustador de que vou, não é? Esta ideia de vou-me afastar para proteger, mostrar que é possível cuidar dela e assim cuidar da relação e isso não ter um impacto tão negativo na criança, não é? Eu, aqui a ouvir-vos falar, pensava em duas situações que conheço, não é? E na relação que depois se salvou, se recuperou, se construiu de novo, e acho que nós, não é, terapeutas, agora estava a pensar mais na posição de terapeutas, esta função também de trazer uma visão de, não é, mais positiva, de que é possível, de que é importante o acompanhamento. Não tenho dúvidas que nos processos terapêuticos trazemos esse alívio dessa perspectiva tão patológica, não é? E de que os filhos são assim tão vidrinhos em que as coisas vão ficar destruídas para sempre, não é verdade? Isso. Estudos feitos com mães com depressão pós-parto, mas porque nós estamos a falar sobre isso, mas se fôssemos falar sobre outra temática isso acabava por acontecer, que após uma intervenção, sem dúvida que há uma perspectiva muito mais positiva e mais confiante das suas próprias capacidades, até prévias ao próprio processo, ou seja, elas já traziam esse potencial e essas capacidades para o próprio processo. Portanto, sem dúvida que os vários estudos com múltiplas revisões sistemáticas que são imensas, até avaliando a eficácia de várias intervenções, e também esta nota de que, independentemente do modelo teórico, o que as mães valorizam é a relação terapêutica, a relação que se estabeleceu ali, baseada no apoio, não é? Não criticar, não desvalorizar as suas próprias dificuldades e valorizar, narcisá-las no fundo, não é? Desenvolver este sentimento de competência. Portanto, há vários e elas experimentam, referem uma melhor relação não só com elas próprias, mas também com os parceiros, parceiras e com a sua própria família, não é? Com os pais, relações muito mais positivas, não é? Que eu vou sentindo, por vezes, que algumas más experiências na infância, não é? O ter... portanto, enquanto filhos, efetivamente não terem tido uma experiência mais positiva, mais saudável, quando trabalhado, efetivamente até pode ser um ponto a favor no sentido de perceber e conseguir identificar alguns sinais no próprio filho que os alertam para não repetir a mesma coisa, o mesmo padrão. Porque sentiram, efetivamente, viveram essa experiência emocional do sofrimento, do mal-estar que causava determinado comportamento. E quando isso é trabalhado em psicoterapia, quando a pessoa se disponibiliza a pensar-se, a pensar a relação que teve com os seus pais, isso pode ser quase que utilizado a favor. Não é? Pronto, é uma partilha que eu faço da minha experiência, porque eu acho mesmo que às vezes o sofrimento pode ser transformado em algo positivo quando a pessoa se disponibiliza
enfrentá-lo e compreendê-lo. Obrigada, Célia. Sim. Eu também não resisto a fazer aqui um comentário que foi algo que falaram, mas acho que apetece-me reforçar, que é esta questão de permitir o afeto, a verbalização do afeto negativo, de permitir que a mãe possa dizer que não está a gostar de estar grávida, que já às vezes já não pode ver o bebê, e há mães que até brincam já com isto e dizia ao pai quando o pai chega a casa: toma, precisa descansar. E naturalizar este tipo desta necessidade da mãe poder dizer o que sente, seja positivo ou não, porque o desconforto é nosso, o desconforto de quem está a ouvir é que é nosso, não é? Que ele passa, que ele é passageiro, não é uma coisa que fica, e é importante e é saudável que possa ser verbalizado e que possa ser expresso, e que não quer dizer, e mesmo que queira dizer, quando a mãe sente que não gosta do bebê, poder dizê-lo é a melhor forma de poder ultrapassá-lo. Agora, escondê-lo e fazer de conta cria aqui as condições para aí sim para a patologia. Sem sentir que é uma má mãe. Porque é um estudo que foi feito, né, que as mães preferiam o rótulo de deprimida do que ser má mãe. Horrorizava-as e assustava-as. A questão de reconhecer os sentimentos menos positivos não significa, ou ter sentimentos menos positivos não significa que se seja má mãe, pelo contrário. Muito obrigada a todas as oradoras, aos nossos ilustríssimos convidados e todas as pessoas que nos têm acompanhado e participado e pensado connosco. E cuidado deste espaço também, que agora é nosso, como dizia a Ana, e é verdade, estamos aqui todos já num registro muito próximo. E um agradecimento especial a todos os palestrantes que participaram neste encontro. Obrigada e boa noite. Obrigada, boa noite. Dou por encerrado este encontro. Gostei muito também da vossa participação. Obrigada. Obrigada, Rosário. Obrigada, Rosário. Obrigada pela possibilidade de participação, é sempre muito, muito rico, é um crescimento enorme. Obrigada. Muito obrigada por estarem connosco e nos acompanharem.